Olá, Yobaminis, tudo bom? Depois de meses sem escola pistola, a gente vai voltar nesse esquema super lixo que é esse chroma key esquisito, que era a foto que tinha, a mesa tá pra cá, tem um interruptor aqui, eu vou gravar de casa e a Bia e o Kiko, coitado, vão se virar pra editar. E essa coisa horrorosa, essa palhaçada deve acabar mais ou menos agora. Buenos dias, children. Enfim, estamos aqui agora respondendo as perguntas que vocês mandaram no Instagram. Teve coisa no Facebook, mas a gente é digitalmente desastrado, então a gente perdeu. Mas se vocês tiverem qualquer tema, sugestão pra trocar ideia nessa nova fase de Escola Pistola, pode mandar. E a gente vai tentar responder em blocos. Primeira coisa que pediram, estereótipos que as mestiças são obrigadas a ouvir todo dia. Gente, tem um vídeo sobre isso no Yobambu, que ele deve ficar mais ou menos por aqui em algum momento. Clica nele, tem coisas e é nóis. Sobre Yellow Fever, que rola principalmente no TikTok. Paula, você é um anjo, você é muito geração Z. Eu não tenho TikTok, então eu não tô acompanhando. Mas eu boto fé que, assim, com essa grande expansão de K-pop, de soft power, a galera deve estar fetichizando horrores, assim. Ai, asiático amarelo, que é um negócio foda, né? Gente, eu realmente não tenho condição, mas se vocês quiserem mandar uns vídeos do TikTok pra gente assistir e botar uma fé, fica à vontade, manda conteúdo pra gente que a gente vai tentar responder. Pastel de flango é só uma piada. Eu sei que o Léo já falou sobre isso, mas eu queria ouvir as suas colocações. Não, realmente o Léo já falou sobre isso, só que eu acho que ele tava falando disso no momento em que o pastel de flango era essa coisa que tinha um pouco mais de alcance, era um, sei lá, era um meme, um videozinho da senhorinha na feira que ainda circulava muito e agora em 2020 várias coisas rolaram, né, então tipo, várias reflexões, chegou o próprio coronavírus aqui no Brasil e deu outra característica para os amarelos, enfim. Então, falando sobre pastel de flango como apenas uma piada. Tem um livro bem top do Adilson Moreira, da coleção Feminismos Plurais, que chama Racismo Recreativo. Ele é ótimo, eu acho que vale a pena dar uma lida, sem usar as teorias de intelectuais e pensadores que estão dentro do movimento negro pra gente só transplantar exatamente pra gente que é asiático. Mas eu acho que ele fornece vários instrumentos de análise que podem ser muito bons na hora de verbalizar e de organizar o pensamento do porquê que isso incomoda tanto a gente. Então, eu acho que o pastel de flango, ele vem desse humor que tem a mesma origem do ódio. Ele não vai ser extravasado de uma maneira condenável, tipo, voltem pro seu país, vocês são um vírus, vocês sujam o Brasil, etc. Mas ele vem do mesmo lugar e vai ser extravasado de uma maneira que a galera considera ok. Por achar que o Brasil é esse país acolhedor, por ter o mito da democracia racial, da paz entre as raças, que é tudo uma mentira, mas que vai usar isso como escudo pra se blindar das críticas, falando que não, mas é benigno, não faz mal nenhum, é só uma piada. Ah, o pastel de flango, por que você ficou tão ofendido? E te transfere a culpa ao invés de se responsabilizar por perpetuar o estereótipo. Então, lendo um pouco aqui do Adilson Moreira, sobre o humor racista. É por meio dessas piadas que os indivíduos podem dar vazão a impulsos socialmente reprimidos, racionalizar preconceitos que nutrem em relação a certos grupos, afirmar o sentimento de superioridade que eles possuem, além de afirmar vínculos sociais com pessoas que são do mesmo grupo racial. Então, pessoas brancas vão usar essas piadas discriminatórias com asiáticos, amarelos, marrons, pessoas negras, indígenas, pra poder fortalecer esse vínculo como grupo, como superior racialmente a gente. Isso vai criando um senso de comunidade e de superioridade e vai colocando a gente pra baixo. A partir dessas piadas que a gente vai perpetuando os estereótipos, perpetuando esse imaginário de chinês que chega aqui e não consegue falar português, de gente que é suja, do pastel de pomba, enfim. É a partir desse grande contexto
que o pastel de flango ele se insere. E a gente tem que pensar essas piadas como parte de um contexto cultural. Porque, sei lá, se a gente não tivesse essa hierarquização racial, escrota, não teria graça. Por que tem graça um pastel de flango pra branquitude? É porque ele perpetua esse imaginário de amarelos como não assimiláveis, como inferiores, como nunca pertencentes, como realmente inferiores. Então, é dentro desse contexto brasileiro que a gente vive, que é de xenofobia, que é de discriminação, que é de uma branquitude esquisitíssima, de uma exploração de muitos ricos sobre nós, que somos trabalhadores, que estamos aqui na merda, que a corda arrebenta pro nosso lado, que essa piada vai ter sentido, vai ter graça para esses grupos que são os opressores. Então, acho que essa colocação que eu tenho, leiam isso aqui, é muito bom. Mas, de novo, eu seguraria a palavra racismo, eu seguraria a palavra racista pra pensar nessas piadas, porque a chance da gente cair em falsa simetria, em comparação que não leva a nada, entre discriminação que sofrem os asiáticos no Brasil e o racismo enfrentado pelas populações originárias e negras aqui, é muito grande. Então, eu tomaria muito cuidado, 1000 vezes pensaria antes de falar racismo amarelo, piada racista, quando aqui no Brasil a gente vê, sei lá, a população negra sendo impedida de acessar espaços por causa da raça, sendo impedida de ter um tratamento médico de qualidade, sendo exterminada por uma PM violenta, a população originária que cai num alcoolismo, numa taxa de suicídio muito maior do que o resto das populações aqui no Brasil, que tem as terras invadidas por latifúndio. Então vamos com calma, vamos pensar todas essas relações e vamos tomar muito cuidado para não fazer falsa simetria. Acho que é isso que eu tenho para colocar hoje. Queria saber do movimento Decassegue da década de 90. Busca por dinheiro ou por identidade? O movimento Decassegue, para quem não é japonês e não está familiarizado com o termo, é de descendentes de japoneses aqui no Brasil, de nipo-brasileiros, que vão para o Japão para trabalhar. Então eles fazem esse caminho que, tipo, teve a imigração e agora tá rolando isso aqui de volta. E sobre a década de 90, eu tô lendo uns livros que eu catei no Bunkyo para tentar analisar o discurso que as comunidades, as instituições japonesas colocam sobre os Decassegue. Então, eu ainda tô nesse processo de entender o que rolou na década de 90, como isso foi interpretado aqui no Brasil e tal. Porque também teve outra pessoa que perguntou por que a imigração Decassegue é vista como menos glamurosa do que a imigração para a Europa e os Estados Unidos. Isso eu realmente não tenho o que falar, eu nem sabia desse glamour todo, mas enfim. Na década de 90, o Japão entrou numa, não sei se eu diria recessão econômica, mas a economia ela deu uma estagnada. Então, a forma como o Japão encontrou de fazer essa economia voltar ativa foi através de soft power. Então, foi a época que rolou bastante disseminação, investimento em cultura para conseguir fazer essa exportação de anime, de mangá, de cultura japonesa, culinária japonesa, para se tornar essa referência culturalmente legal e conseguir o dinheiro através e dessas exportações mesmo, de gente comprando coisas do Japão e inserindo dinheiro de fora dentro da economia japonesa. E aí, na década de 90, também rolou essa fita dos Decassegue. Eu acho que ela pode, sei lá, ser vista como menos glamurosa ou entendida como mais uma busca por dinheiro do que de qualquer outra coisa por causa dessa estagnação econômica que tava foda. Eu vejo que pra gente aqui, que é nipo-brasileiro, e pensar o Japão, uma forma de eu encontrar minha identidade voltando, você nasceu no Brasil, você nunca veio pra lá, mas voltando pro Japão, pra se encontrar, pra ver a cultura de onde essa família veio e tal, ela cai por terra quando você chega no Japão, porque lá você é visto como cidadão de segunda classe, porque você não é japonês. Tem esse ressentimento de
saíram quando o Japão tava na merda, agora que o Japão está voltando a ser uma superpotência, esses nipo-brasileiros estão indo pra lá. E a gente, sei lá, vem da América Latina, tá ligado? Então, quando a gente chega lá nesse país, com toda essa bagagem que a gente tem de uau, terceiro mundo, você vê lojinhas que colocam uma bossa nova quando chega um brasileiro, que é para os funcionários ficarem atentos, porque você pode roubar. Você trabalhar em fábricas num esquema que realmente coloca todas as contradições capitalistas dentro do seu dia a dia, dentro da sua vida. Então o Japão não é esse lugar de carinho, de ressignificação. O Japão é esse lugar que tá explorando gente da América Latina, latino-americanos, imigrantes, para poder produzir, sei lá, banco de carro, cadeira, coisas assim que a fábrica te coloca como uma coisa super manual, super século XIX, XX, revolução industrial, para você não falar com ninguém, para você não ter nenhum crescimento, para você trabalhar horas e horas por dia, fazendo hora extra, com poucas férias, com nada de final de semana, trabalhando em feriado, pra fazer a economia do Japão crescer. Então, eu acho que os Dekaseg quebram bastante a cara quando eles voltam, porque todas as contradições estão colocadas ali. É uma relação de trabalho que é super exploradora, que você se vê não como essa pessoa que vai ser acolhida no seio do lugar de onde a sua família saiu de novo, mas que você vai enfrentar todas essas questões trabalhistas de uma maneira muito foda. Então, sei lá, jogar brasileiros para trabalhar em cidades pouco habitadas, em que sua vida vira fábrica, que você mora muito longe dessa fábrica, que você trabalha basicamente para comer e dormir, e não tem toda essa ressignificação. Então, eu acho esse trabalho em fábrica super complicado, porque ele trata exatamente de explorar esses cidadãos latino-americanos imigrantes no lugar de catar mão de obra japonesa, sabe? E aí você divide espaço com trabalhadoras filipinas, com trabalhadoras chinesas, com gente que vem dessas outras imigrações, que também é considerado cidadão de segunda classe no Japão. Então, acho que pode até começar como busca por identidade, mas chegando lá vira só a busca por dinheiro, por se manter, por trabalhar pra comemorar. Aquafina. Eu amo que foi isso que chegou na caixinha. Aquafina. Aquafina é essa rapper. Era, na verdade. Ela começou como rapper, ela eu acho que é descendente de coreanos lá nos Estados Unidos. E ela começou a fazer um rap que era tipo meio engraçado, meio militudo. Ela tem música com a Margaret Cho e tal. E aí ela foi crescendo nessa cena de rap como Mulher Amarela, que, sei lá, quebrava com as expectativas da comunidade dela, que não era tão minoria modelozinha, assim. Então ela tava ali num cenário de música que tinha bastante gente preta, bastante gente de periferia. E aí ela foi crescendo a partir disso. Ela participou daquele filme Crazy Rich Asians, Os Asiáticos Podres Ricos. E agora ela tá abandonando esse nome artístico de Aquafina pra seguir a carreira de atuação, porque ela disse que a Aquafina era essa personagem super imatura que não tinha mais espaço na vida dela. E aí, bom, o que eu acho da Aquafina? Eu acho que ela caminha pela mesma trajetória da Miley Cyrus, saca? Você tem essa imagem infantilizada, estereotípica da mulher amarela, que é novinha, que não é um grande perigo, que é doce, etc. E para quebrar com essa expectativa, você se utiliza da negritude, da cultura periférica, do hip hop, do rap, dessa cena para conseguir chocar a sua comunidade. Falar, eu não sou tudo isso, e acabar com essas expectativas, com esse choque. E aí ela se utilizou disso para crescer. E aí que eu acho zoado. Enquanto foi conveniente, foi ótimo se aproximar de negritude, do rap, pra justamente fazer o nome dela. Não pra devolver pra comunidade dela, não pra levantar também a cena de rap que ela participava, mas realmente pra fazer o nome dela, só dela, sozinha. E quando ela alcança o que ela queria, que era protagonizar esse grande filme de Hollywood que só tinha atrizes e atores e o elenco todo amarelo, e é um filme liberalzão, assim, que eu acho super escroto, ela abandona isso. Então, agora que eu já me utilizei da negritude,
do rap, enquanto era conveniente pra quebrar essa minha imagem de amarela, agora que eu me humanizei, eu não preciso mais disso. E ela não devolve mais. E aí eu fico, porra. Solidariedade antirracista passa longe, realmente se utilizar dessas produções culturais enquanto elas são convenientes, crescer o próprio nome em cima, tipo, de um movimento que é super sobre coletividade, sobre o lugar que você tá, sobre a sua região, a sua comunidade, o seu grupo de pessoas que te apoia. Então, assim, é liberal fazendo merda, sabe? Não, velho, isso não se faz. É foda. Esse foi o vídeo dessa semana, eu Bambiner. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, faz alguma coisa a mais que eu não lembro o que era, porque eu lembro que eram 5 coisas que eu tinha que falar. Essa tela verde é muito ruim. Enfim, deixem comentários, porque a gente volta a fazer aquele formato de ler os comentários do YouTube. É isso. Até a próxima. Pode mandar beijo no canal? Eu não sei se pode mandar beijo pro canal, mas um beijo pra esse maravilhoso aqui, que é o Guilherme Brasil, que é um companheiro muito foda, que fica divulgando meu bambu à toa pras pessoas por aí. Então é isso, um beijo, Brasil. Esse é o Brasil que a gente quer.